Olá, tudo bem? Bem-vindos ao ecossistema Genoma da Inovação. Você sabe me dizer qual a relação que existe entre inovação e dieta? Fique aí que você vai saber. E aí, tranquilo? Já conseguiu identificar alguma similaridade entre dieta e inovação? Pois é, como vocês sabem, o nosso foco no Genoma da Inovação é falar sobre inovação. E inovação pressupõe criatividade. E criatividade está sempre relacionada com metáforas. Por isso que eu gosto sempre de usar essa ferramenta. Antes de responder a pergunta do início, eu gostaria só de esclarecer algo que não foi falado no primeiro vídeo, que é o porquê do nome Genoma da Inovação. Genoma, como vocês todos sabem, é o conjunto de genes, é a nossa herança genética que caracteriza a nossa forma de ser, de pensar, de agir. Da mesma forma, a inovação, ela tem os seus genes, os seus 6 genes que nós mapeamos no primeiro vídeo, que são as pessoas, o planejamento, a percepção, o produto, a proteção e, finalmente, a promoção. Hoje a gente vai falar sobre pessoas. Pessoas, quando se aborda esse gene específico, eu gosto sempre de dizer que o empreendedorismo, ele não se faz só com técnicas, só com ferramentas. Ele se faz principalmente com a capacidade criativa, com a capacidade organizacional, com a capacidade de resolver problemas. E nada mais certo do que ter as ferramentas corretas para desenvolver essas atividades. Quando eu falo ferramentas, eu não estou me referindo a Canvas, matriz SWOT, entre outras. Eu estou me referindo a ferramentas físicas, ou seja, temos que ter corpo e cérebro em ótimo estado para que nós possamos realmente ter a resiliência, ou seja, resistir às dificuldades do mundo empreendedor. Com base nisso, vamos abordar hoje 3 formas de fazer com que o seu cérebro se transforme num cérebro 4G. A primeira delas diz respeito a sair da zona de conforto. Ou seja, nós temos aproximadamente 100 bilhões de neurônios no nosso cérebro, temos neurônios espalhados por nosso corpo, mas no caso específico do cérebro, temos aproximadamente 100 bilhões e cada neurônio é capaz de desenvolver até 100 conexões, que são as sinapses. O que é importante saber em relação ao cérebro? Que ele está em constante mudança. É um fenômeno chamado de neuroplasticidade, que significa a capacidade do cérebro de se adequar a diferentes situações e a responder a diferentes estímulos. Ou seja, o seu cérebro ele pode sofrer um upgrade ou ele pode se manter estacionado ou até mesmo evoluir. Depende da forma como você promove os estímulos. Os estímulos para a neuroplasticidade são vários. Abordamos isso na intensidade na trilogia Genoma da Inovação, nos 3 livros que compõem essa série do Guia do Empreendedor. A primeira forma de você desenvolver a neuroplasticidade é tirando o seu cérebro da zona de conforto. O nosso organismo, quando se fala de uma forma geral, ele é comandado pelo cérebro e o cérebro tem como premissa, como objetivo, economizar energia. Por quê? Do total de energia que nós consumimos por meio dos alimentos, as calorias, cerca de 80% é utilizada para exercer as nossas funções vitais. Respiração, batimentos cardíacos, movimentos musculares, etc. E 20%, veja bem, 20% é utilizado pela área cortical do nosso cérebro, ou seja, a área responsável pelo raciocínio. Dessa forma,
apesar de só ocupar 2% do nosso corpo, o cérebro consome 20% da energia. É muita coisa. Dessa maneira, ele faz de tudo para poder poupar. Esse é o motivo pelo qual ele tende a automatizar as atividades, transferindo essa atribuição de atividades corriqueiras, atividades menos intelectuais, para os dois outros cérebros, que são o cérebro emocional, ou sistema límbico, e o terceiro cérebro, o cérebro primitivo, o reptiliano. Que se você quiser promover a neuroplasticidade, promover o desenvolvimento de novos neurônios, ampliar a sua rede neural por meio da criação de novas sinapses, você tem que promover estímulos corretos. O primeiro deles, conforme eu mencionei, é tirar o seu cérebro da zona de conforto. Como que você faz isso? Vou te dar um exemplo fácil, você pode começar a fazer isso hoje. Converse com 3 pessoas por dia que você não conheça. Contrarie aquele conselho que você recebia lá na infância. Meu filho, minha filha, não converse com estranhos. Hoje você é um adulto, você é um empreendedor ou quer se tornar um, então inverta essa regra, converse com estranhos. O que isso significa? Significa que você tem que deixar de ser aquele zumbi tecnológico que não compartilha a sua vida com a vida real das pessoas, somente a vida virtual, por meio do smartphone. Passe a interagir com as pessoas, passe a conhecer as personas, que são aqueles avatares que você tem que conhecer a fundo para saber quais são as necessidades e, dessa forma, criar um negócio, quer seja por meio de um produto, um processo, um serviço, que possa atender a essas necessidades. Então faça isso a partir de hoje. Converse com pelo menos 3 pessoas diferentes por dia. Que assunto eu vou falar? Você pode falar sobre várias coisas, assuntos que têm a ver com o cotidiano, começando pelo clima, pela economia, mas procure sempre abordar assuntos leves, assuntos que não gerem polêmica, assuntos que não gerem questionamentos, nem conflitos. Não vá falar sobre futebol ou sobre política, sabendo que você corre um sério risco de ter alguém com uma opinião ou com um time diferente do seu. A segunda dica é você promover atividades com a mão não dominante. O que significa isso? Vou dar um exemplo. Você pode, por exemplo, estar usando um mouse como esse. A forma correta de usar o mouse é com a mão dominante, normalmente, não correta ao usual. Você pode passar, no meu caso, eu sou destro, passar a usar com a mão esquerda. E no estágio mais avançado, você passar a inverter esse mouse, a posição desse mouse. Então você vai trabalhar com outros dedos que não aqueles habituais. Você vai me dizer, o que eu vou ganhar com isso? Quando você passa a utilizar a mão não dominante, você cria um estresse, você tira o cérebro da zona de conforto. Isso demanda o maior foco, porque é algo que não pode ser automatizado, afinal de contas você não detém essa habilidade de trabalhar com a mão não dominante, muito menos com equipamento invertido. Fazendo isso, você vai estimular áreas do cérebro que não vinham sendo estimuladas, fazendo com que novas conexões sejam formadas. Quais as vantagens de novas sinapses, novos neurônios? A vantagem é que você passa a ter acesso mais rápido, mais eficiente ao banco de dados que existe no seu cérebro. Ou seja, quando você se vir diante de uma situação onde há necessidade de uma busca de informações retidas na sua memória de longo prazo, você vai ter acesso mais rápido e mais assertivo a essas informações. Quando você estiver diante de um público formado por investidores ou por clientes, você tem que fazer uma apresentação, ou na sua escola, diante dos seus professores, uma banca de trabalho de conclusão de curso, de mestrado, de doutorado,
Isso vai fazer com que você tenha mais rapidez no raciocínio e, consequentemente, quando a gente sabe que o acesso às informações ele vai ser mais rápido, mais eficiente, isso influi automaticamente na nossa autoconfiança. Isso é facilmente visível, perceptível pela nossa plateia, pelo nosso público. E, finalmente, a terceira dica diz respeito à realização de atividades com as mãos, sempre as mãos, de forma assincrônica. O que significa isso? Vou dar um exemplo, que pode parecer brincadeira de criança, mas já foram feitos inúmeros estudos em renomadas universidades nos Estados Unidos, na Europa, que comprovam que esses exercícios fazem com que você tenha um aumento na capacidade de concentração, de foco, fazendo com que você, além de estimular a neuroplasticidade, também estimule a inteligência emocional, que é caracterizada pelo autocontrole, autoconfiança, autoestima e empatia. Porque a partir do momento que você tem o maior controle sobre as suas emoções, as suas ações, os seus movimentos musculares, você está mais preparado para pensar duas vezes antes de agir de forma instintiva, muitas vezes agressiva, inadequada, inapropriada, que possa gerar conflitos no seu trabalho, na sua casa, na sua escola. Então vou dar um exemplo para vocês agora. Faça esse posicionamento com as mãos. Dedo indicador na mão direita, dedo mínimo na mão esquerda. Agora faça uma inversão. Mínimo na mão direita, indicador na mão esquerda. E assim sucessivamente. Ok? Bom, essas atividades todas, elas estão incluídas no Genoma da Inovação, na trilogia do Guia de Sobrevivência do Empreendedor. Espero que seja útil para vocês, deixem seus comentários e nós vamos estar juntos toda semana abordando temas que são contemplados na trilogia, focados em empreendedorismo, inovação, inteligência emocional, todas as competências, habilidades e atitudes que um empreendedor inovador tem que dominar, tem que exercer para ter sucesso no seu negócio. E antes de encerrar, respondendo a pergunta sobre a similaridade entre a inovação e a dieta. Do mesmo modo que a dieta, ela se não vier acompanhada de uma reeducação alimentar, de uma mudança de mindset ou de modelo mental, ela não funciona, causando aqueles famosos efeitos sanfona. A inovação é a mesma coisa. Não existe um momento certo para inovar, ou seja, a inovação ela não pode ser buscada somente quando as dificuldades do seu produto de ser colocado no mercado aparecem. A inovação tem que ser um processo constante, um processo continuado, estruturado, ou seja, por mais que ela requeira criatividade, tem que ser seguidos alguns processos de geração de ideias, de interação com atores de dentro e fora da empresa e, evidentemente, não esquecendo da persona do consumidor no desenvolvimento dessas soluções, visando minimizar os fracassos. Então, ratificando, a inovação ela tem que ser um processo continuado, ela tem que fazer parte da cultura da empresa, da startup, da sua cultura, porque não basta ser um empreendedor, um empresário inovador, você tem que ser uma pessoa inovadora, uma pessoa empreendedora, que utilize esses conhecimentos, esse modelo mental para atingir os seus objetivos também na área pessoal, também na área social. Então, um processo estruturado, um processo coletivo de vários atores internos à instituição e externos, envolvendo, evidentemente, outros parceiros que possam contribuir com ideias, com conhecimento, mas também e fundamentalmente a persona, o consumidor, aquele que vai consumir o seu produto, a sua inovação. E, finalmente, tem que ser um processo estruturado.
pode parecer um pouco antagônico, porque se fala em inovação, se pensa logo em criatividade. Mas a criatividade ela tem que ser uma criatividade focada, uma criatividade produtiva, uma criatividade voltada à resolução de problemas, e não uma criatividade rivotril, aquela que o portador da mesma tem que ser encaminhado a uma instituição apropriada para tratar esse tipo de paciente. Então, estrutura, continuidade e coletividade. 3 elementos fundamentais para que a inovação ocorra. Obrigado pela sua atenção, grande abraço e no próximo vídeo nós vamos falar sobre inteligência emocional. Fique ligado aí. Até mais!